o reino a Israel, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Você pode levantar as suas mãos e dizer comigo: Senhor Jesus, fale comigo nesta noite. Pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta e dê uma salva de palma bem alegre para o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Meus irmãos, é bastante interessante o tema propício à viva faina, e nós precisamos de antemão entender, meus irmãos, qual que é o propósito de um avivamento, o que é avivamento. Mas antes, nós queremos, meus irmãos, compreender em pormenores a palavra do Senhor. É algo que eu sempre defendo, que uma palavra, meus irmãos, antes da gente transmitir a palavra para o público atual, nós precisamos, em primeira instância, compreender para que público essa palavra foi escrita, em primeira instância. Então isso, meus irmãos, é uma das regras principais de uma boa pregação da palavra. Antes dela ser transmitida para o público atual, ela tem que ser compreendida em que instância ela foi escrita. Quando Lucas, que foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos e também da carta que traz o seu nome, Lucas, ele escreveu esses dois, a carta que traz o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Por que Atos, somente Atos que é livros? Velho Testamento são livros, Novo Testamento são cartas e epístolas. Somente Atos dos Apóstolos que são o único livro histórico do Novo Testamento. Então, Lucas, que não era apóstolo, que era um médico e um historiador, possivelmente que conheceu o Evangelho de Jesus através da pregação do apóstolo Paulo, ele escreveu um tratado muito interessante. Então Lucas, quando ele queria detalhar a vida e a obra de Jesus Cristo e também a obra dos apóstolos, você pode observar que tudo que Lucas fazia era de forma bem minuciosa. Quando você olha na genealogia de Mateus e também na de Lucas, você vê que a genealogia de Mateus ela chega até Abraão e a de Lucas chega até Adão. Então você pode ver que Lucas ele tinha mais detalhes para tentar explicar a vida de Jesus Cristo, a obra de Jesus e também a vida dos apóstolos. Tanto na inicial da carta de Lucas e também do livro de Atos, você pode ver que Lucas ele direciona essa carta e esse livro para um homem chamado Teófilo. Ele diz: escrevi a ti, ó Teófilo. Então possivelmente esse homem era um gentil, um cristão convertido, que queria de alguma forma conhecer esse novo segmento que estava surgindo. Até aquele período, meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus, ele era conhecido como uma pequena seita do judaísmo. Então poucas pessoas ali, a não ser as pessoas da região, conhecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E a grande maioria dos judeus instigaram os homens que viram Jesus Cristo ressuscitar, que viu a pedra do túmulo removida. Eles instigaram aqueles homens para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus Cristo. Então essa ideia, até hoje, entre os judeus rabínicos e ortodoxos, até hoje eles deduzem isso, que o corpo de Jesus foi roubado. Então uma minoria de judeus, que são os messiânicos, que acreditam em Jesus Cristo, mas não como Deus, mas como Filho de Deus. Mas nós podemos observar, meus irmãos, que Jesus, quando ele ressuscita dentre os mortos, você pode observar que a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo vai relatar, que Jesus aparece para Maria Madalena, aparece no intervalo de 50 dias, que foi entre a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo na terra. Nesse período de 50 dias, o próprio Paulo vai dizer que Jesus aparece para mais de 500 pessoas. E também, por último, para ele. Então, nesse intervalo, Jesus ele começou a aparecer de várias formas para essas 500 pessoas. E quando ao cabo de 50 dias,
Jesus está em cima do Monte das Oliveiras, o mesmo monte que um dia ele descerá. E os discípulos fazem uma pergunta retórica para Jesus. Você pode observar o verso 6. Os discípulos perguntam: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Por que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Porque a expectativa, meus irmãos, até antes da descida do Espírito Santo, a expectativa que Jesus fosse uma espécie de militar, uma espécie de um guerreiro, que libertaria a nação de Israel da mão dos romanos. Em primeira instância, esta era a convicção que todo judeu tinha, que o Messias viria, estabeleceria seu reino na terra e libertaria Israel da escravidão dos seus algozes. Você pode observar que quando João Batista, no capítulo 11 de Mateus, quando João Batista ele é lançado no cárcere, quando João Batista está preso na masmorra, ele chama 2 dos seus discípulos e pergunta, e fala: vai e pergunta àquele a qual eu dei testemunho, se ele é realmente o Messias, o prometido, ou se nós esperávamos outro. Possivelmente até João Batista tinha essa convicção de Jesus como uma espécie de líder militar que estaria libertando o povo de Israel da mão dos romanos. Isso era uma loucura, meus irmãos, um Deus morrer na cruz. Mesmo Jesus ressuscitado, mesmo Jesus ressurreto, mesmo Jesus em corpo glorificado, ainda os seus discípulos ainda mantinham essa ideia. É esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Nós acreditamos que esse tempo vai chegar no milênio, mas isso é outra história. Mas Jesus vai dizer para eles, no verso 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-lhe-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o fim da terra. Quando os discípulos fez essa pergunta para Jesus, Jesus falou para eles: por que vocês estão preocupados com tempos, com estações? Não é hora disso ainda. Esta hora vai chegar. Em outras palavras, se nós fôssemos atualizar as palavras de Jesus, Jesus diria: esta hora do reino de Israel ser restituído, do Messias assentar no trono de Davi, vai chegar. Mas o presente agora é: vocês vão receber poder do Espírito Santo. Vocês vão receber virtude. É isso que é o presente de vocês agora. É a virtude do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Vocês estão preocupados com coisas futuras, mas ainda não é momento disso. Agora é o momento de vocês receber algo novo, a qual foi prometido. Vocês podem ver que Jesus, no capítulo 16 de João, prometeu o Consolador, aquele que faria 3 coisas especiais na vida do homem: convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tinha esse poder. Só que Jesus vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Uma das Bíblias que nós temos hoje, que é uma das Bíblias mais confiáveis mesmo, a tradução do hebraico para o português, uma Bíblia católica que chama Bíblia Ave Maria de Jerusalém. É uma das melhores traduções que nós temos hoje, traduções bíblicas. E essa palavra, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, na Bíblia de Jerusalém está dizendo: mas recebereis a força do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, se nós formos na palavra, bem na etimologia da palavra, vai dizer: mas recebereis a força do Espírito Santo. Então isso é avivamento. A força do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que é um verdadeiro avivamento, irmãos. Muitas das vezes nós estamos pensando que avivamento é só gritar, avivamento é só pular. Isso, meus irmãos, é simplesmente uma consequência de um avivamento que já tem que começar dentro de nós. Jesus disse: vocês estão preocupados com o reino restaurado, mas agora vocês precisam se preocupar com essa força que vai descer, com essa virtude que não só vai descer, mas que vai passar a morar dentro de vocês. Isso é o Espírito Santo, irmãos. Isto é avivamento. Não tem como avivamento sem essa força.
Não tem como avivamento sem essa virtude. Não tem como avivamento sem o Espírito Santo morar dentro de nós. Só que Jesus, ele vai mais além, irmãos. Avivamento não é só pular. Avivamento não é falar em línguas. Não é só falar em línguas. Avivamento é produzir frutos. Preste atenção. O que Jesus diz? Depois que vocês receber a força do Espírito, o que vocês vão fazer? Vocês vão ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro, antes de eu avivar alguém, uma nação, primeiro eu preciso ser avivado. O avivamento, meus irmãos, é quando ele começa a impactar as pessoas. Se nós, irmãos, não estamos conseguindo impactar as pessoas que estão perto de nós, se nós não estamos conseguindo influenciar as pessoas através do Jesus e do Espírito Santo que nós devotamos, você não está vivendo um avivamento, irmãos. Avivamento não é só nós planejarmos vir aqui e sentir o poder e ir embora. Avivamento, irmãos, é produzir fruto, é ser testemunha de Jesus. Esse fogo está queimando o teu coração copiosamente, e as pessoas que estão perto de ti falam: eu olho nesse homem, eu olho nessa mulher, eu sinto algo diferente, eu sinto uma paz, eu sinto algo tão tremendo quando eu olho para ele. É isso que Jesus quer, é isso que é avivamento, quando nós começamos a impactar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus diz: vocês vão ser testemunha em Jerusalém, que começa aqui em Judéia, até os confins da terra. Ou seja, onde esse evangelho chegar, essa virtude, vocês vão ter recebido a força, vocês vão ter recebido a virtude. E aonde vocês chegar, o evangelho do Senhor vai chegar, e o poder do Espírito Santo vai mudar e vai transformar vidas. E você vai ver que mais para frente, no capítulo 2, quando eles estavam reunidos, 120, vem um vento veemente e impetuoso, a qual desceu sobre todos aqueles que estavam ali, a força que Jesus tinha prometido. Primeiro eles receberam, depois eles colocou em prática aquilo que eles receberam. Isso que é avivamento. Tem pessoa que está, se você observar, pastor, tem crentes hoje que eles estão obesos de tanto receber virtude, de tanto receber unção, de tanto receber imposição de mão, mas eles não estão queimando essa caloria, eles não estão queimando isso que eles receberam. Não pode ser avivamento só receber. Avivamento é receber e dar também. Isso é avivamento, irmãos. Isto é avivamento. No país de Gales, um país do Reino Unido, um jovem chamado Evan Roberts, um jovem novo, jovem mesmo, ele começa a clamar ao Senhor em oração, e ele dizer: Senhor, me dá o país de Gales na minha mão. Senhor, que através da minha vida, vidas sejam impactadas. E esse jovem Evan Roberts, ele saía nas praças do país de Gales, e ele começava a pregar o evangelho do Senhor. E jovens, a ponto, meus irmãos, de milhares de pessoas se render ao Senhor Jesus Cristo, com a pregação de um jovem leigo que nem tinha conhecimento da palavra. Você sabe o que é isso? Ele recebeu e depois ele colocou em prática. Às vezes, meus irmãos, aquilo que é bênção para a nossa vida, nós transformamos em maldição. O serviço, pastor, tem transformado em maldição na vida de muito crente. Por quê? Todas as vezes quando alguém vai fazer, vamos fazer tal coisa, não, eu estou trabalhando. Tem dia que eu falo lá em Mozarlândia assim, às vezes, pastor, quando a gente pergunta, vamos fazer tal coisa, não tem tempo. Eu me sinto o homem mais desocupado dessa vida, porque tudo que a gente faz, a gente tem tempo para fazer, e tudo que você pede, alguns não tem tempo, irmãos. Não transforme a bênção de Deus em maldição. O serviço para você, meus irmãos, é uma bênção. E muitas das vezes nós estamos escorando no nosso serviço para não produzir frutos para o reino de Deus. Então, Jesus, ele vai dizer que essa virtude iria descer. E ela desce, o poder do Espírito Santo vem e desce sobre 120. E ali aconteceu duas coisas muito interessantes. Quando aquele vento veemente, impetuoso desce sobre aquelas pessoas, aconteceu dois tipos de línguas ali: língua de interpretação de outro país e língua ininteligível.
Ali, se você observar, meus irmãos, existem dois tipos de línguas na Bíblia Sagrada. Na descida do Espírito Santo, não foi essas línguas estranhas que nós falamos. Essas línguas estranhas que nós falamos foi em em 1 Coríntios 14. Se você ler bem no original grego, essa palavra, essas línguas repartidas, é dialectos ou xenoglossia no grego. Ou seja, línguas de interpretação de outro país. Aí você fala, mas eu sempre pensei que Atos dos Apóstolos eram línguas estranhas. E não é. Por que que não é? Porque você pode observar que as pessoas vão dizer, como nós estamos ouvindo cada um falar na nossa própria língua a qual nós somos nascidos. Por que que ali não foi línguas estranhas? Porque ali, meus irmãos, o objetivo era pregar o Evangelho. O objetivo, quando o Espírito Santo descesse, é para que todas as pessoas compreendessem as maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua a qual você estava sendo nascido. Então no começo ali o objetivo era um avivamento, era que o Evangelho do Senhor espalhasse em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Agora em 1 Coríntios 14, não. Ali foi uma língua de alta edificação. Essas línguas estranhas que nós falamos. Paulo ele vai dizer que quem ora em línguas, ora bem. Não fala a homem senão a Deus. Então esta é uma palavra no grego chamado glossolalia. É uma palavra uma espécie de línguas ininteligíveis para autoedificação. Então você pode observar, meus irmãos, que esses fenômenos tudo estão nas entrelinhas da palavra do Senhor. E quando esse poder desce sobre aquelas pessoas, eles produziram. A virtude estava sobre ele. Pedro, ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a discorrer sobre Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o avivamento era tão grande. A presença do Espírito Santo estava tão grande na vida de Pedro, que o povo, irmãos, a Bíblia diz que o povo compungiu o coração. Hoje nós fazemos apelo para o povo vir. Mas quando Pedro pregou, foi o povo que se ofereceu para aceitar Jesus Cristo. Porque o poder de Deus já estava na vida de Pedro. E Pedro conseguiu impactar aquelas vidas. E quase 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. Isto é avivamento, meus irmãos. Quando ele começa em nós. E quando os frutos começam sendo gerados. Quando as vidas são impactadas através da nossa vida. Isto é viver avivamento, irmãos. Você pode ver que na formação da igreja, o avivamento estava de uma forma tão abrupta, que Filipe, um dos diáconos, quando Estevão morreu, apedrejado, o evangelho sai de Jerusalém, e ele desce até Samaria. A Bíblia diz que os enfermos eram curados, os espíritos malignos saíam, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de Filipe. Isto é avivamento, irmãos. Por que será que nós deixamos de produzir isso? Nós jogamos essas responsabilidades nas costas de pastor. Irmãos, avivamento não é, o pastor que tem que fazer. Nós temos a nossa responsabilidade, mas você também tem que produzir. O que vale eu produzir? Irmãos, tudo que você produzir para o reino vai ser contado como galardão para ti no céu. Você pode ler isso em Hebreus 6:10. Fala que Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, quando você serve aos santos e ainda serve. Então isso é avivamento, irmãos. Quando nós compungimos o nosso coração, quando nós falamos, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, purifica-me, eis-me aqui, encha-me, renova a minha vida. Como está a tua vida de oração, irmãos? Como está a tua vida de oração, tua vida de jejum? Como está, meus irmãos? É aí que começa o avivamento. O movimento, o culto de aviva é só para dar uma engrenagem, para dar uma partida em ti, para você continuar esse avivamento, irmãos. Cidade do Fânia tem quantos mil habitantes, pastor? Se fosse colocar na caneta, quantas pessoas que não são crentes dentro dessa cidade, por alto que o senhor acha que tem aqui? Para vocês verem, 5.000 pessoas. Por que será, meus irmãos? Mas se eu pregar, a pessoa não ouvir, não tem problema, irmãos. A Bíblia diz que pregues. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, salvo engano. Paulo diz que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo. Redargues, exorte
com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos trabalhosos, onde não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, desviando da palavra da verdade e voltando-se às fábulas. A Bíblia diz que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, em qualquer momento que você tiver oportunidade, pregues a palavra. Pregues a palavra, irmãos. Prega a palavra para aquela pessoa que está do seu lado. Na hora que a gente estava vindo de Itapuranga, eu até mostrei para minha esposa e para a Letícia, falei, aquela casa ali, ó, tem um rapaz que morreu ali, inclusive eu e minha esposa foi lá. O dia que matou esse rapaz, pastor, lá em Itapuranga, um mês antes o Espírito Santo tinha dito para mim, prega para ele, porque o diabo está com plano de matar ele. E eu com a correria do meu dia a dia, deixei para depois, e o rapaz morreu. Por isso que a Bíblia diz que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo. Avivamento, irmãos, é quando nós não queremos isso só para nós. Nós queremos compartilhar com outra pessoa aquilo que nós recebemos. Nós transbordamos. Avivamento, meus irmãos, é quando nós já não conseguimos suportar mais aquela unção que está em nós. Nós precisamos compartilhá-la. Há tanto tempo nós não ouvimos, irmãos, pessoas pegaram o microfone, falar em línguas e outra interpretar. Há quanto tempo nós não vemos a pessoa cair no chão rolando, falando em línguas, sem importar com quem está do seu lado. Não é o Espírito que muda, meus irmãos, às vezes é nós. Às vezes nós estamos tão acostumados com a nossa rotina de vida, que nós vamos deixando as coisas irem. Deixa o pastor planejar, deixa ele fazer que eu vou lá e participo e vou embora. E amanhã eu estou de novo aí. Isso não é avivamento, irmãos. Isso é liturgia morta. O cristão, meus irmãos, ele tem que ser produtivo. Eu não estou falando que você vai ter que você tem que ser um pregador, que você tem que orar para Jesus curar, revelar. Meus irmãos, mas naquilo que Deus te chamou, seja produtivo. Isso é avivamento. Tem uma irmã lá da nossa igreja, Deus trouxe ela lá de Goiânia. Ela chegou na igreja, eu não prego, eu não falo, mas o que Deus queima no meu coração é para fazer cesta e ajudar o povo. Pronto. Ela está contribuindo para o reino de Deus, e ela está vivendo um avivamento, porque aquilo queima no coração dela. A obra é de Deus, irmãos. A vontade de Deus, ela tem que queimar no nosso coração, tem que arder, a ponto de nós, irmãos, dizer, Senhor, eu não estou saciado, eu quero mais. Isso é avivamento, irmãos. Você sabe por que Jesus deixa a gente sempre com esse buraco na alma? Nunca se sacia. Ah, mas eu fui lá, eu recebi, eu estou alegre, mas amanhã eu estou triste. Você sabe, isso é de propósito. Porque, meus irmãos, se a presença de Deus preenchesse por completo todas as lacunas da sua alma, você não voltaria mais na fonte para beber água. Por isso que Deus deixa esse vazio, para que sempre nós voltamos de novo, para que sempre nós retornamos de novo, a beber nessa fonte e renovar a nossa vida espiritual. Deus, ele sempre motiva, volta de novo, água viva, volta. É igual a sede, você bebe, pode beber um tanto de copo de água, até empanzinar, mas daqui 2, 3 horas, você está com sede de novo. Assim também a presença de Deus, irmão, você recebe, e daqui a pouco o vazio vai bater, e você tem necessidade de voltar, e ser alimentado na fonte de novo. Só que o problema da grande maioria das pessoas é que quando bate o vazio, em vez de ele aproximar de Deus, ele afasta. Ele vai afastando. Eu estou fraco, aconteceu isso, eu caí. Aí ele vai afastando. É como se fosse uma brasa fora do braseiro. Chega um tempo que ela apaga, irmãos. Sentiu fraco? Aí que você tem que aproximar, para você recarregar de novo, para você voltar de novo ao primeiro amor. Jesus, ele nos proporcionou isso através da sua morte e ressurreição. Hebreus diz que ele nos deu acesso para entrar pelo novo e vivo caminho. É claro, meus irmãos, que não é todo dia que você vai estar com aquela motivação, com aquela alegria. Mas a fé não é isso, irmão. Se você for pautar a tua fé em sentimento, eu estou com vontade de ir na igreja, hoje eu não estou. Se você for pautar a tua fé por vontade, você fica quieto lá na sua casa, irmãos. A fé não é sentimento, a fé é mandamento. Você não precisa sentir, você tem que buscar para que você venha sentir, independente do estado emocional que nós tivermos. Nós temos que pregar a palavra e ser produtivo. Eu tenho que ser só frutífero quando estiver bem. Não. Existe um homem chamado príncipe dos pregadores, chamado
Charles Haddon Spurgeon, um homem que tinha depressão profunda, irmãos. Você lê a biografia dele, ele tinha depressão, mas pregava a palavra na Inglaterra, e ele juntava milhares e milhares de pessoas. A história conta que um dia Charles Haddon Spurgeon estava tão depressivo, que ele entra dentro do cenáculo, e ele se esconde ali para falar, com a expectativa de ouvir uma palavra, e um dos seus alunos estavam pregando um sermão que ele tinha pregado. Ou seja, o sermão que ele tinha pregado, o seu aluno repassou e edificou a vida dele. Avivamento, meus irmãos, não significa ausência de problema. É produzir fruto mediante aos problemas. A todo tempo você vê Jesus dizendo que vocês vá e produza fruto. Não só produza, mas que o vosso fruto permaneça. Tem gente que eles são produtivos, mas o fruto não permanece. Eu tenho certeza que todo mundo de vocês fala, conhece, fulano era uma bênção aqui na igreja, Deus usava, onde está hoje? Desviado. O fruto não permaneceu. Viveu de momentos, irmãos. A fé não é momento. A fé, ela não existe retrovisor, irmãos, na fé com Cristo. O retrovisor, a fé com Cristo é como se fosse aquele negócio no olho de cavalo. É olhar para frente, irmãos. Não tem retrovisor, vai ficar olhando para trás. A própria Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. O próprio Paulo vai dizer em Filipenses 3, 13 e 14 disso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem vive avivamento, ele tem um alvo e ele tem um prêmio a ser alcançado. Ele luta por esse alvo e ele dedica por esse prêmio. Faça da tua vida espiritual como você faz pelo seu trabalho. Faça da tua vida espiritual como você faz pelos seus negócios particulares. Se dedica, como você se dedica para a tua vida secular, para a tua vida particular. Se dedica. Faça por amor, não por obrigação. Fale: Jesus, eu quero produzir frutos. Eis-me aqui, como Isaías disse. E eu encerro nessa noite, meus irmãos, o divisor de águas na vida de um homem e de uma mulher, para alcançar o verdadeiro avivamento, é uma experiência com Deus. Um dia, meus irmãos, eu sempre pedi a Deus para ser arrebatado em espírito. Eu encerro com esse testemunho. Você vai ler ali em 2 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala dele mesmo, ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos, se fora do corpo não sei, se no corpo também não sei, Deus o sabe, mas eu só sei que o tal homem foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que nem é lícito ao homem saber. Quando eu li aquela passagem, eu falei: Jesus, o que me impede que eu também receba isso que Paulo recebeu? E a gente pensa que é fácil receber as coisas de Deus. Às vezes Deus te dá um estalar de dedo, mas às vezes tem coisa que demora. O segredo é a perseverança e a persistência. Orei anos e anos. Numa bruta quarta-feira, por volta de 3 e poucos da manhã, eu abro o olho, parece que a minha cara estava bem mais perto dessa luz aqui no teto. Quando eu olho para baixo, logo dá um susto que eu vejo meu corpo deitado na cama. E aquilo, meus irmãos, na cabeça da gente, a gente tinha morrido. E quando eu tenho aquela experiência, eu falo: Espírito Santo, não estou preparado para isso. Eu pensei que eu tinha morrido. E logo, irmãos, eu volto de novo para o corpo. E isso nunca mais aconteceu. Mas essa experiência nunca sai da minha cabeça. Todas as vezes que a luta vem, eu sempre falo: Deus, eu tive uma experiência com o Senhor. O Senhor é real. Experiências, meus irmãos, mudam a vida de um homem, de uma mulher. Quando eu orava para Deus para me dar dons de revelação, foi 2 anos, irmãos, insistindo. Falei: Jesus, eu preciso dos dons. Eu sou pastor, mas eu preciso dos dons, porque a tua palavra diz: se não verdes sinais, não creais. Mas foi luta, irmãos, para Deus dar. E todos os dias há essa necessidade de estar renovando, para que eu venha ser produtivo para o reino de Deus, irmãos. Não porque eu sou pastor, mas isso é o lema de todo cristão. Experiência. Busque essa experiência, esse poder. Isaías capítulo 6, verso 1, ele disse: no ano em que morreu
o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O teu séquito enchia todo o templo. E em hebraico está escrito assim: os serafins clamavam: Kadosh, 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 Adonai Sevaiote, que significa santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E a Bíblia diz que o anjo pega uma brasa viva do altar com a tenaz e coloca nos lábios de Isaías e diz: os teus pecados estão purificados. A partir daquela experiência, Deus disse: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Isaías, já impactado pela experiência, Deus havia avisado Isaías que muitas das vezes o povo nem ouviria a palavra dele, mas ele impactado pela experiência, ele impactado pelo poder, pela força, pela virtude, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Motivação da experiência, irmãos, isso que tem que nos renovar. Nós temos que buscar essa experiência. Como eu busco experiência? Eu estou tendo vontade de orar. Irmãos, você não precisa ter vontade de orar, só de você colocar o teu joelho e chorar ali. A Bíblia diz que o Espírito Santo pega essa intenção do teu coração e leva os teus gemidos inexprimíveis até a presença de Deus. Não precisa de ter palavra, mas esteja ali só deitado, chorando: ei, Senhor, eu estou aqui, cura minha alma que está doída. Eis que eu estou aqui, Jesus, eu preciso do teu afago, eu preciso sentir a tua glória na minha vida. Antes de compartilhar algo com alguém, vai você e o Espírito Santo. Busca isso para que você venha. Depois que você buscar tudo isso, depois que você adquirir tudo isso de forma particular, você vai conseguir compartilhar isso com outrem. Fica de pé, meus irmãos.